Olá pessoal, aqui é Mauro Cardoso, sou fotógrafo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise e comentar um pouquinho com vocês sobre a luz na minissérie mais assistida da Netflix, The Queen's Gambit ou O Gambito da Rainha. Mas se você não assistiu ainda esta minissérie, eu aconselho que você pause este vídeo e assista a minissérie, porque este vídeo contém spoilers. E se você não se importa com spoilers, então cola aí nesse vídeo. Se você já está achando essa ideia bacana, já dá um like aí, que depois da vinheta a gente se encontra para fazer a análise. Até breve. Muito bem, pessoal, já estamos aqui com a foto de apresentação da minissérie The Queen's Gambit, ou O Gambito da Rainha. Nós vamos analisar nessa minissérie como a luz se comporta, porque a luz, pessoal, ela tem cor, ela tem direção, ela tem temperatura, a luz tem características, ela pode ser natural, pode ser artificial e também ela pode ser modificada. Por isso, a matéria-prima da fotografia é a luz. Então vamos à nossa análise. Aqui nós temos já uma fotografia da personagem principal, Elizabeth Harmon, enxadrista brilhante. Quero destacar aqui a questão da simetria, que é uma coisa recorrente ao longo da minissérie, ao longo da direção fotográfica. Aqui nós temos a simetria, eu me refiro à posição das mãos, o olhar, a altura dos ombros. Nós vamos ver que vai predominar ao longo de toda a série esse tom de vermelho alaranjado com um azul. Então, na próxima cena aqui, eu já trago uma definição do que é direção fotográfica. A direção fotográfica, ela constrói todo o processo de captação das imagens, a fim de transmitir ao telespectador o clima, a dramaticidade, a atmosfera e a linguagem pensados no momento da pré-produção. As ferramentas técnicas utilizadas são iluminação, filtros, lentes, enquadramentos, cor e etc. Então, na primeira cena do filme, nós já percebemos uma luz difusa. Uma luz difusa é aquela em que a fonte de luz é uma fonte de luz grande, porque nós temos aqui, no caso, 3 janelas, temos aqui ao centro um sofás, poltronas. Então a questão simétrica também ela é muito observada dentro do filme, dentro da minissérie, abajur de um lado, abajur de outro. Vejamos aqui nesta cena a questão que eu falei da predominância desse laranjado, desse vermelho alaranjado, a questão do enquadramento, foto bem fechada. Enquadramento é como o diretor do filme ele recortou aquela cena para transmitir, para comunicar através dessa linguagem todo o aspecto da personalidade do personagem principal. No começo do filme nós percebemos aí que ao assistir a minissérie você percebe essa dessaturação das cores. São cenas com pouca cor, essas cores dessaturadas. Veja aqui, por exemplo, ela dentro do carro, né, indo para o orfanato, essa cor mais cinza, esse preto, essas cores, né, dessaturadas, o que se dessaturasse mais ainda, chegaria a beirar aí um preto e branco. Uma outra coisa observada no filme é o comprimento ou a distância focal. Porque, veja, o que nós temos em foco aqui? Nós temos em foco este peão do jogo de xadrez. O peão posterior e o anterior estão desfocados, o que mostra que há sempre a utilização de uma lente de filmagem ou de fotografia com uma distância, um ponto de foco com distância focal bem pequena, o que faz com que traga para a cena, né, destaque, selecione
o assunto principal daquela imagem. Muito bem, aqui nós temos, aqui para exemplificar bem, uma característica da luz dura. Por quê? Porque nós temos essa transição de luz e sombra, ela é abrupta. Essa luz ela é superior, é uma fonte de luz pequena, então ela vem, atravessa, pega no rosto, e ao pegar no rosto, ela produz essas áreas de sombras bem marcadas. Então aqui nós já percebemos, né, esse uso de luz dura, que é uma luz mais dramática. Dentro do carro, já com 15 anos, indo para, já adotada, está sendo conduzida para o novo lar com seus pais adotivos, e dentro do carro ainda essa luz que atravessa a janela do carro, ela ainda é uma luz dura, porque a transição ela é abrupta. E veja que a dessaturação das cores para dar esse clima triste, esse clima dramático, essa imagem, né? Na próxima cena nós temos aqui um colorido, e aí eu chamo a atenção novamente para o laranja avermelhado, esse vermelho laranja com esse verde, esse tom de azul aqui, esse verde com azul nas paredes, esse amarelo. Nós vamos entender o porquê disso. Porque desse lado nós temos cores quentes, do outro nós temos cores frias. Quando você tem cores quentes de um lado, cores frias do outro, você tem um contraste, você tem uma oposição de cores. Nós chamamos de cores complementares ou cores opostas. Isso traz a cena, traz a imagem, esse contraste. Muito bem. Além das cores complementares, nós temos as cores análogas, que é esse tom do amarelo e os tons de amarelo. Então aqui já no final do filme nós continuamos a ter uma lente com pouca profundidade de campo, né, que desfoca muito, e a luz é uma luz superior, é uma luz de fonte pequena, o que causa essa característica de luz dura, porque como eu já mencionei, a transição, a passagem da luz para a sombra, ela é feita de modo abrupto, um contraste forte. Olha só a projeção da sombra do nariz aqui, né? Toda a parte de baixo da face, do queixo, da mandíbula, está nas sombras. Muito bem. E aqui então, né, chamo a atenção para esse contraste de cores complementares desse vermelho laranja com esse verde. E aqui nós temos uma cena, né, a cena do jogo de xadrez, aqui a fonte de luz iluminando o motivo principal, que é o tabuleiro de xadrez. Elizabeth Harmon, ela tem assim uma característica de, quando está jogando, ela olha para o teto e ela imagina esse jogo de xadrez, os seus lances e os possíveis lances do adversário. Então, ao olhar para cima, ela está olhando praticamente direto para a fonte de luz, o que causa essa fotografia com luz chapada no rosto, né? Tudo iluminado, aqui a sombra é pequena, mas continua, né, uma luz forte, uma luz contrastada, uma luz dura pelas sombras que ela projeta. Então essa luz de frente, ela tira o volume, ela elimina as imperfeições da pele também. É uma característica desse tipo de iluminação. Aqui já no final do filme, ela é vencedora, sai para caminhar. E aqui nós temos, né, ao contrário dos enquadramentos fechados, nós temos um enquadramento mais aberto. E aqui a nossa rainha e até a toquinha com esse pompom parece muito a peça de xadrez da rainha. Isso vai ficar mais claro ainda aqui nesta cena, aqui a cena essa touca com esse pomponzinho parece realmente com a peça de xadrez a rainha. A rainha é a peça mais importante, não a mais importante, mas a mais poderosa do tabuleiro de xadrez. Então olha aqui como se assemelha bem
como o filme ele é interessante, ele foi pensado com muitos detalhes, com riquíssimos detalhes. E aí, gostou da abordagem da luz na minissérie de Queen's Gambit? Gostou da questão das cores, do enquadramento, como a luz foi utilizada? Você percebeu aqui agora que no meu modelito eu escolhi as mesmas cores muito parecidas com a do filme, só não tem o cabelo vermelho alaranjado, mas aqui a camiseta, né, desse vermelho que a personagem utilizava. Aqui o fundo tem um verdinho claro, então aí eu procurei me assemelhar um pouquinho à escolha das cores nesta minissérie. Se você achou legal, se você gostou do conteúdo, dá um like aí já. E se você quiser, pode comentar, fazer comentários, se você achou interessante, se você achou bacana. Se quiser compartilhar também, compartilhe com quem gosta de fotografia. E no próximo vídeo eu vou trazer mais sobre fotografia, mais sobre luz, mais sobre técnica fotográfica, enfim. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até mais!